E se você tivesse investido 10 mil reais no MXRF11 nesse último ano, quanto que isso teria gerado para ti de dividendos, mas também a valorização, quanto que o MXRF se valorizou nesse tempo? Além disso, a gente vai fazer um simulado então com outro fundo imobiliário, o VGHF11, que é muito parecido com o MXRF11. Vamos colocar lado a lado, se a gente tivesse investido 10 mil no MXRF11 e 10 mil no VGHF11, qual que teria sido o vencedor, qual que teria dado um lucro maior para nós? Então vamos comparar esses dois FIs, que são bem legais, bem parecidos também, mas vamos ver lado a lado os seus indicadores, qual que teria tido o melhor desempenho nesse último ano pra gente tomar uma decisão de qual que seria o melhor, MXRF11 ou VGHF11. Então bora lá pro vídeo. Me chamo Tomás Xavier, seja bem-vindo aqui ao canal. Estou falando sempre sobre fundos imobiliários, ações, investimento no exterior, e eu te convido a se inscrever aqui embaixo, também deixar seu like, assim você me ajuda a crescer no YouTube, você faz com que os meus vídeos eles cheguem a cada vez mais pessoas, e aí a gente vai divulgando, a gente vai ensinando as pessoas sobre educação financeira, sobre ir em busca da nossa liberdade financeira. Então, mesmo do mercado sem enrolação, vamos lá, vamos ver qual que teria sido o melhor fundo imobiliário nesse último ano. Beleza, começando aqui com o MXRF11, logo depois a gente passa para o VGHF11 e no final a gente faz o simulado mais uma comparação. Vamos colocar ali os indicadores lado a lado para a gente tomar uma decisão qual que foi o melhor no último ano e qual que seria o melhor para a gente investir no próximo ano. Beleza, o MXRF a gente pode comprar aqui com cerca de R$10,74, ele vem pagando um dividendo aqui de 12,85% e a variação dele no último ano ficou em 20,74. Essa variação ela conta tanto os dividendos, mas também o crescimento da ação do fundo imobiliário, no caso aqui. Então veja que ele vem crescendo, se a gente olhar o gráfico aqui, vem crescendo e muito nos últimos anos, mas o seu PVP está aqui em 1,08. O PVP ele mostra se está caro ou barato. No caso, se está acima de 1, está caro, se está abaixo de 1, está barato, se está em 1, está no seu preço justo. Então 1,08 já é um sinal de alerta para a gente olhar e ver, opa, esse fundo imobiliário aqui está caro, quem sabe tenha uma outra opção no mercado. Bom, o MXRF11 ele bateu a incrível marca aqui de 1.022.000 investidores. Ele é o fundo imobiliário, o primeiro fundo imobiliário que chegou nesse patamar. Ele realmente tem muitos investidores, então muita gente investe nele. Ele é um fundo de papel, de CRIs. Esses CRIs são certificados recebíveis imobiliários. Esse CRI é um crédito que é dado para o setor imobiliário. Várias empresas do setor imobiliário elas pegam dinheiro emprestado, elas fazem seus empreendimentos, as suas construções, constroem lá seus prédios, os seus condomínios, enfim, faz toda a construção para depois vender e com o lucro então pagar de volta esses CRIs, esse crédito que ela pegou emprestado com juros. Quando a gente compra uma casa, por exemplo, a gente financia, a gente pega o dinheiro emprestado do banco, mas a gente tem que estar lá todos os meses pagando muitos juros, e são juros muito elevados. A mesma coisa acontece aqui também para o setor imobiliário. Essas empresas pegam o dinheiro e depois precisam pagar então com juros. Como os juros no nosso país estão sempre elevados, o MXRF11, esses FIs de papel, eles se destacam por pagar muitos dividendos. Por isso que o dividendo vem ficando aqui em torno de 1% ao mês, esses 12,85% ao ano. E seguindo aqui com os dados, ele tem então uma taxa de administração de 0,90%, ele tem um valor patrimonial aqui que fica em 2,85 bilhões de reais, então ele é um fundo grande, um fundo muito conhecido, mais de 1 milhão de investidores. Realmente o MXRF a gente nem precisa falar muito sobre ele vem pagando aqui uma média de 1% ao mês. Indo um pouquinho para o relatório dele, para a gente identificar um pouco melhor, para a gente entender um pouco melhor como que ele funciona, a gente vê que do portfólio dele, 73% são CRIs, que é esse crédito que eu estava falando que é dado para o setor imobiliário. Ah, mas o que é esses CRIs? Como que é isso? Como que eu posso ver? Aqui no relatório ele vai mostrar também a lista completa desses CRIs. Então veja que não é um empréstimo, dois empréstimos, é uma lista gigante aqui com vários CRIs. Então existe toda uma diversificação muito bem pensada, muito bem gerida aqui pela XP, que é a gestora do MXRF11. Então veja que cada CRI, por exemplo, é o IPCA mais uma taxa, IPCA mais 7,8%, IPCA mais 9%, CDI mais 2%, o IPCA, a inflação, então seria sempre a inflação mais uma taxa, e uma taxa aqui de 9% em cima da inflação, muito alto, muito bom. E essa empresa que pegou esse CRI aqui está pagando muitos juros, são várias empresas, vários empreendimentos que estão sendo feitos com esses pagamentos aqui de juros mensais. Ou é IPCA mais uma taxa, ou é o CDI mais uma taxa. O CDI vai acompanhar sempre a taxa Selic. Então entenda que 73% do seu portfólio são esses CRIs, esses vários empréstimos que são feitos, mas 13% também são em outros fundos imobiliários. Ele tem uma parcela ali do seu portfólio que ele pega e diversifica ela em vários outros FIs. Ele consegue investir em vários outros FIs de tijolos, de shopping centers, de galpões logísticos, enfim. Ele tem também uma lista desses FIs. Ele consegue assim mesclar e criar uma carteira híbrida, investindo, diversificando o seu patrimônio. Dando uma olhadinha na alocação desses CRIs, 35% estão alocados ao CDI e 65% alocados ao IPCA. Então ele vai balançar, os dividendos vão balançar um pouco mais conforme vai
vai o IPCA. Se o IPCA, a inflação do país, dispara novamente, ele vai pagar mais dividendos para nós. Se essa inflação vem baixa, ele paga menos dividendos, mas essa outra parte vai estar sempre seguindo o CDI, que seria a taxa Selic. Bom, beleza, seguindo para o VGHF11, a gente pode comprar ele com cerca de R$ 9,53. O dividendo dele ficou maior do que o MXRF, ficou em 13,68% nesse último ano. A variação dele nesse último ano, 19,60%. Então, somando os dividendos mais a variação, o preço subindo, ficou um pouquinho inferior ali ao MXRF11. Vejo que nos últimos 5 anos aqui ele também vem crescendo, mas ele tem um pouco menos de histórico do que o MXRF. Logo depois a gente vai ver isso mais em detalhes. O seu PVP, esse é um ponto positivo aqui para o VGHF, 1,02. Ele tá um pouco caro, ele tá acima de 1, acima do seu valor justo, mas o MXRF estava em 1,08, estava bem acima. Aqui está um pouco acima, então ele ainda está um valor ok, um valor acessível, mais tranquilo para a gente investir. Seguindo aqui um pouquinho com os dados, a sua gestora é a Valora, também tem uma taxa de administração aqui de 0,90%. O número de investidores, 342, quase 343 mil investidores, não é pouca coisa, 343 mil investidores, claro que perto dos 1 milhão e 22 mil do MXRF tem uma diferença grande, mas 340 mil investidores é bastante. Ele tem um patrimônio aqui de 1,54 bilhões, ele vem pagando bons dividendos, a gente for olhar aqui embaixo o histórico de dividendos, também vem ficando aqui em torno de 1% ao mês. Bom, indo para o relatório agora do VGHF11, da sua carteira, do seu portfólio, 44, 45% são esses CRIs, então também esse crédito que é dado para o setor imobiliário, mas a outra metade da carteira praticamente está aqui em outros fundos imobiliários. Aqui tem uma diferença entre eles, mas essa parte de FIs ela também cresceu bastante porque o VGHF11 ele passou a incorporar um outro fundo imobiliário, que era o MGFF11, um fundo que era focado só em outros fundos imobiliários. Ele incorporou esse fundo para dentro dele, então aumentou bastante essa parcela aqui de fundos imobiliários. Então ele tem essa carteira bem diversificada, 45% para CRIs, 49% para outros fundos imobiliários. Aqui a parte da alocação dele, então esses CRIs, eles são alocados ali, a maior parte deles para IPCA. Veja que 65% da carteira aqui está em IPCA, inflação, os outros 35% estão atrelados aqui ao CDI. Então nesse quesito aqui a alocação por indexadores são bem parecidos, estão praticamente iguais entre eles. Agora seguindo aqui para o nosso simulado, vamos colocar então que se a gente tivesse comprado 10 mil reais do MXRF11 e também 10 mil reais do VGHF11, quanto que isso teria gerado para nós de proventos nesse último ano? Eu estou acessando aqui o Investidor 10, a gente consegue ter aqui o controle da carteira de investimentos. Eu vou vir aqui na parte de lançamentos, então a gente faz a adição, vou simular como se eu estivesse comprando esses ativos há um ano, lá em 31 de janeiro de 2023. Então eu vou dar um adicionar, vou selecionar aqui fundos imobiliários, vamos colocar o primeiro o MXRF11, colocando a data de 31/1/23, ele vai puxar já a cotação da época, que era R$10,17. Vamos ver aqui quanto que a gente teria que ter investido para ter um valor próximo aqui de 10 mil. Eu quero colocar o mais próximo possível, então vamos colocar aqui, por exemplo, 990, 985, 984, se eu vou achar mais um pouquinho, 983. Bom, vamos deixar aqui 984, 10 mil reais e 7. Vamos mandar salvar. Fiz o lançamento então aqui do MXRF11. Vamos colocar aqui agora o VGHF11, comprando também lá em 31/1/23. Então ele vai puxar também a cotação lá da época. Vamos também colocar mais ou menos aqui um valor que fique próximo daqueles 10 mil reais para a gente comparar um com o outro. Então vamos colocar aqui 1.094 cotas, que daria 10.010, para ficar bem parecido lá também com o MXRF11, que ficou 10.007. Bom, beleza, vamos esperar um pouquinho aqui, ele vai atualizar os dados para nós, mas a gente tem aqui então os lançamentos como se a gente tivesse comprado há exatamente um ano. 10.010 para o VGHF11 e 10.007 aqui para o MXRF11. Não tem como colocar o valor exato ali 10 mil, porque depende do valor da cota, então é muito difícil a gente acertar aqui 10 mil em cheio. Bom, tem essa diferençazinha aqui de R$3 entre um e outro que a gente pode levar em consideração ali no final. Mas basicamente o valor da carteira então ficou aqui em 20 mil reais, 20.017, e hoje, depois de um ano essa carteira, se a gente tivesse investido só neles dois, que é algo que a gente não faz, a gente não investe somente em dois fundos imobiliários, eles entregaram uma excelente valorização, quase aqui 5% de variação. Então veja aqui o saldo bruto que a gente teria hoje seria de 21 mil. A gente teria tido um ganho de capital de R$995 com esse período aqui de 12 meses. Bom, aqui embaixo a gente já consegue ver algumas diferenças. O MXRF11 ele acabou se valorizando um pouquinho mais. Lembra que a variação dele ficou um pouquinho maior, ficou aqui em 5,60%. Já o VGHF11 ficou em 4,15%. Nós temos aqui uma diferença aqui. O MXRF ele acabou ganhando. A variação, o preço do MXRF acabou subindo um pouco mais do que o VGHF11.
Então a gente teria comprado a 9,15, ele estaria valendo hoje 9,53, 4,15% de variação, a gente teria ganho aqui R$425. Aqui no MXRF, a gente comprou a 10,17, hoje está 10,74, 5,60 aqui de variação, R$558 aqui de ganho. Beleza, agora eu vou abrir duas calculadoras para a gente fazer exatamente os cálculos aqui e ver quanto que a gente teria recebido com o MXRF e o VGHF11. Então a calculadora da esquerda vai ser o MXRF e a segunda opção aqui, a segunda calculadora, o VGHF11. Então hoje o nosso MXRF11 ele estaria aqui, nós teríamos um valor nele, se a gente for vender, de R$10.568, mas a gente pagou nele, o valor aplicado foi de R$10.010 com 10 centavos. Ou seja, a gente teve um lucro, a variação, o preço subindo do MXRF, a gente teria um lucro se a gente vendesse ele depois desse um ano de R$558. Agora vamos fazer a mesma coisa pro VGHF11 para a gente ver certinho o lucro que a gente teria nele. Agora sim, a nossa segunda calculadora, então a gente teria com o VGHF11 um lucro aqui de R$425, mas vamos baixar aqui bem certinho com o valor que a gente investiu, que foi de R$10.007,28. Ou seja, a variação, o preço do VGHF subindo, a gente teria tido um lucro, lembrando novamente, se a gente vender ele de R$418. Agora vamos para a parte dos dividendos, vamos somar os dividendos e ver certinho, porque o VGHF ele acabou pagando mais dividendos do que o MXRF11. Então voltando aqui para o resumo, nós temos aqui a carteira, os fundos imobiliários e aqui em cima nós temos então os proventos, quanto de dividendos que a gente teria recebido com essa carteira, com esses R$20.000 investidos, a gente teria recebido R$2.780 em dividendos, o que daria uma média aqui no ano passado de R$213 por mês de dividendos que a gente recebeu. Aqui, claro, somando os dois dividendos dos dois fundos imobiliários. Mas vamos ver quanto que a gente teria recebido com o MXRF11. A gente teria recebido com ele R$1.357,92. Então vamos colocar aqui na nossa calculadora. A gente teve aqui com o MXRF R$558 de lucro do preço, né, subindo. Vamos colocar aqui então mais os dividendos, que foram de R$1.357,92. Então o total de lucro com o MXRF R$1.915,98. Agora vamos ver com o VGHF11. Então mudando aqui para o VGHF11, ele pagou mais dividendos, R$1.422,20. Então vamos também colocar na nossa calculadora para ver ali lado a lado quanto que cada um teria gerado. Esses R$10.000 investidos em cada um, quanto que isso teria gerado para nós. Então aqui do lado, aqueles R$418 de lucro com o VGHF11, mais os dividendos que ele pagou, 1.422, daria 1.840,74 centavos. Aqui deu uma diferença entre um e outro, mas o MXRF11 foi o vencedor e a gente teria recebido um valor maior. Vamos ver a diferença entre um e outro, só para a gente ver certinho quanto que o MXRF ganhou. Então vamos diminuir aqui 1.840, teria dado aqui uma diferença de R$75. Não é muita coisa se for comparar um com o outro, mas o MXRF acabou ganhando aqui R$75 a mais do que o VGHF11. Tá, mas aí, será que vale a pena a gente investir no MXRF11 ou no VGHF11? No último ano a gente viu que o MXRF11 ele acabou saindo vencedor, ele pagou um pouco mais, a gente teria tido um lucro maior com ele. Mas de agora em diante, o MXRF11 ele se valorizou demais nesse último ano, por isso também que entregou um pouquinho mais de rentabilidade. Mas vamos colocar aqui os indicadores lado a lado e vamos ver certinho o MXRF11, a sua gestora é a XP, o VGHF aqui é a Valora, são duas grandes gestoras, não tem nenhum problema com isso. O dividendo do último mês ficou em 1,03 para os dois fundos imobiliários, mas no ano o MXRF acabou pagando um pouquinho menos, 12,89 contra 13,39 aqui do VGHF11. Mas a grande diferença está aqui no PVPA. O MXRF11 1,08, que é um indicador que mostra que está caro. A gente está pagando 8% mais caro do que seria o valor justo dele. Enquanto o VGHF11 tem um PVPA aqui de 1,02, então deu uma diferença bem interessante aqui. A gente estaria pagando apenas 2% mais caro no VGHF11. Então seria mais interessante de agora em diante investir no VGHF11, porque a gente está pagando um pouco mais barato do que se a gente fosse comprar hoje o MXRF11. E seguindo o valor do mercado, 2,85 bilhões para o MXRF, 1,54 para o VGHF11. O número de cotistas, o MXRF tem muitos investidores, mais de 1 milhão, contra 342 mil investidores do VGHF. O início dos fundos imobiliários, para a gente ver um pouco do histórico, o MXRF é desde 2011, então ele tem bastante estrada, bastante histórico, e o VGHF aqui desde 2020, é um fundo bem mais recente. Feito aqui o resumo, a taxa de administração também é igual para os dois fundos imobiliários eles são muito parecidos. O último ano o MXRF saiu vitorioso, mas de agora em diante eu apostaria no VGHF11, justamente porque a gente compra ele a um valor um pouquinho mais baixo aqui se comparado ao MXRF11. Então, na minha opinião, eu ficaria com o VGHF11 justamente por esse motivo. Agora, olhando para o histórico, para o tamanho do fundo imobiliário, para a quantidade de investidores, para a gestora, tudo indica, tudo
continua sendo muito favorável para a gente investir no MXRF11. Mas me deixa aqui embaixo nos comentários o que você acha. Você continua com o MXRF11? Você investiria no VGHF11? Qual que é a sua opinião? Qual é o fundo imobiliário que vai sair vitorioso no próximo ano? Para esse vídeo aí, espero que você tenha gostado. Eu vou deixar outros dois vídeos, um mostrando uma carteira de fundos imobiliários com R$47, um valor muito acessível para que todo mundo comece a investir. São esses FIs na base dos R$10. E um segundo vídeo mostrando então os top 10 melhores fundos imobiliários nessa base de R$10 para você ver outras opções também e montar, desenhar a sua carteira de investimentos. Então dá uma olhadinha nesses vídeos. Meu muito obrigado, me chamo Tomás Xavier. Até a próxima e valeu!